Antes de mais nada, é preciso explicar o que é o uso capião. O uso capião, ele é o direito por meio do qual uma pessoa pode se tornar proprietária de um bem imóvel, por exemplo, como um carro, um cavalo, ou um bem imóvel, uma casa, uma vaga de garagem, um terreno, enfim. Caso use por um período de tempo sem a reclamação do dono original. Quais são os tipos de uso capião? Existem vários tipos de uso capião, eu vou citar alguns. Tem uso capião extraordinário, uso capião ordinário, uso capião especial urbana, uso capião especial rural, uso capião coletivo. Enfim, dentre outros exemplos também. Resumindo, o uso capião ele é uma importante forma de manter o princípio constitucional, de dar função social à propriedade e de regularizar situações onde o bem ele é imprescindível para a moradia, a subsistência ou a atividade econômica do possuidor. A legislação brasileira ela permite que uma pessoa ela possa adquirir a propriedade de um bem, seja ele móvel ou imóvel, pelo uso por um determinado tempo, sem que haja interrupção e desde que cumpra os requisitos exigidos pela lei. É importante ressaltar que, todavia, em nenhuma hipótese é possível o uso de uso capião de bem público. No artigo 183 da Constituição Federal de 1988 diz que aquele que possui como a sua área urbana de até 250 metros quadrados pela duração de 5 anos ininterruptos e sem oposição, que seja utilizado para moradia ou para sua família, ele vai adquirir o domínio desde que ele não seja proprietário de outro imóvel, seja ele urbano ou rural. No inciso 1º, ele fala que o título de domínio e a concessão do uso do imóvel, ele vai ser conferido tanto para homem ou para mulher, independente do estado civil, para ambos. No inciso 2º, ele diz que esse direito ele não será reconhecido a mesma pessoa mais de uma vez. Então, a pessoa que já adquiriu um imóvel, ela não vai ter esse direito. E por último, mais importante, ressaltando o que eu disse, ele fala que os imóveis públicos eles não serão adquiridos por meio de uso capião. Para realizar, para ter o uso do uso capião, é necessário cumprir os requisitos. Existem diferentes tipos dessa ação. E, no entanto, todas as espécies de uso capião, elas têm que possuir ao menos 3 requisitos em comum, que é o que eu vou falar agora. É o animus domini, é o primeiro requisito. Traduzido do latim é a vontade de ser dono, ou seja, trata-se do comportamento como dono, proprietário do bem. Não basta estar somente na posse do bem, mas é necessário que a pessoa se comporte como dono realmente. Que ela arte com os custos, faça a manutenção, enfim, se apresente como proprietária. Ela tem que entrar ali no local e entrando com a vontade de ser dono. O segundo requisito é inexistência de oposição à posse, ou seja, não pode haver de modo algum contestação à posse. A posse ela deve ser pacífica, não ser pacífica. A posse ininterrupta por um período de tempo. Esse é o terceiro requisito. Deve haver um período de tempo com a posse sem oposição. Esse período ele vai variar de cada espécie de uso capião. Tem vezes que varia 5, tem vezes que varia 10, 15 anos, enfim, vai depender de cada espécie de uso capião. No entanto, esses requisitos que eu listei acima são os mais comuns em todos os tipos de uso capião. Aprofundando um pouquinho aqui, como eu já tinha mencionado, o uso capião de bem móvel, como eu disse anteriormente, os bem móveis, carros, cavalos, etc., eles podem ser objeto de uso capião, conforme está previsto no artigo 1260 e 1261 do Código Civil. E dá duas possibilidades, a possibilidade ordinária, uso capião ordinário, ou a extraordinária. O uso capião ordinário ele está previsto no artigo 1260 do Código Civil, a qual vai dizer que aquele que possuía a coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente, durante 3 anos,
com justo título e boa-fé, ele vai adquirir a propriedade. Para que se obtenha, né, o uso campeão ordinário de bens móveis, é necessário ter os requisitos que eu mencionei acima, né? O ânimo, o domínio, a vontade de ser dono, comportar-se como dono, a inexistência da oposição e a posse e a manutenção ininterrupta, né, pelo período de 3 anos. Agora, falando sobre o uso campeão extraordinário de bens móveis, ele vai ter apenas o requisito de ânimos domínio, né, que é a vontade de ser dono, a inexistência de oposição à posse e a posse ininterrupta, que tem que ser por pelo menos 5 anos. A sua provisão legal ela está no artigo 1261, que é a qual diz que se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, ela vai produzir o uso campeão, independente se tiver o título ou a boa-fé. Nesse caso, como o lapso temporal ele foi ampliado, lá era 3 anos, agora é 5, a lei não exige o justo título ou a boa-fé. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o uso campeão ordinário de bem imóvel. Ele está previsto, né, o uso campeão ordinário, está previsto no artigo 1242 do Código Civil, na qual diz que adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua incontestadamente, com justo título e a boa-fé, o possuir por 10 anos. Como podemos ver, os requisitos para o uso campeão ordinário de bens imóveis são o ânimos domínio, né, comportamento de proprietário, inexistência de oposição à posse, existência de justo título, ou seja, de um documento que se acredite ser suficiente, né, para a transmissão do bem, e a boa-fé. Além disso, né, a posse ininterrupta pelo período de 10 anos. Agora, no que tange a respeito do uso campeão extraordinário de bem imóvel. Outra possibilidade é o uso campeão extraordinário de bem imóvel, como já dito, que está previsto no artigo 1238 do Código Civil. Diz que aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possui como seu imóvel, adquire-lhe a propriedade independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Os seus requisitos são a existência do ânimos domínio, comportamento de proprietário, inexistência de oposição à posse e a posse ininterrupta por 15 anos. Como podemos ver, para o uso campeão extraordinário não são necessários o justo título nem a boa-fé. Cabe uso campeão para imóvel alugado? Não, não cabe. Por quê? Porque a pessoa, quando ela vai alugar um imóvel, não tem que se falar, ela entra como inquilino, ela não tem os requisitos, né? O ânimos domínio, né? A vontade de ser dono para enquadrar, né? Para conseguir o uso campeão. Então, não tem uso campeão para imóvel alugado. Agora, se eu alugo uma casa, na verdade, né, eu alugo a casa, e aí eu sei que o dono, o proprietário dessa casa, ele não vai voltar mais, e eu saio dessa casa e uma outra pessoa, uma amiga minha, entra nessa casa, né, aí já é diferente, aí ela pode ter, né, a chance de conseguir o uso campeão, porque ela já vai entrar com a vontade de ser dono. No meu lugar, não. Eu, como sendo inquilina, eu não consigo. No exemplo que o professor deu, não tem, né, possibilidade nenhuma dos inquilinos ter uso campeão. Mesmo que não tenha contrato nem nada do tipo, eles entraram primeiramente como inquilinos. Então, eles não têm esse requisito, a vontade de ser dono em si. Então, não cabe uso campeão para imóvel alugado.